Boa noite, pessoal. Eu vou falar para vocês porque Velozes e Furiosos é a mais interessante saga de filme de ação atual. Bem, na relevância monetária, é ainda muito importante para Hollywood essa saga, porque, por exemplo, Velozes e Furiosos 7 teve uma bilheteria de mais de 1,5 bilhão de dólares. Teve uma pequena queda no Velozes e Furiosos 8 em 2017, com 1,2 bilhão. E o último filme, saiu esse ano, teve só 662 milhões. Mas ao mesmo tempo, esse último filme, ele teve a maior bilheteria de filmes depois de 2020, né? Depois de janeiro de 2020, ou seja, do começo da pandemia. Então, ainda assim, foi uma bilheteria muito grande e é encarado por muitos como um ressurgimento de Hollywood, né? Depois da pandemia. O estado da arte de filmes de ação, como comparativo, também não tem nenhuma franquia como Velozes e Furiosos, porque, por exemplo, Missão Impossível, cada filme é uma coisa específica e não tem realmente um crescimento de personagem. 007 é a mesma coisa. Toda vez que eles mudam de ator, eles recomeçam a saga. John Wick talvez seja uma boa comparação daqui pra frente, mas ainda tem só 3 filmes, então precisa de mais análise, né? Eles precisam ver do que mais que vai dar, né? Vendo o que vai dar. E o MCU, né, o Universo Cinemático da Marvel, é bem interessante, realmente muito coeso e é uma ótima saga de filmes de ação, mas como é baseada em outra mídia, que são os quadrinhos, então a gente não vai entrar nesse aspecto. Então, eu peguei esses dois aspectos, que é a história e grandes cenas de ação, que fazem um bom filme de ação. Em relação à história, o primeiro filme de Velozes e Furiosos é uma história bem simples, em que eu vou representar os antagonistas com uma faca e o carrinho com o principal. O Brian O'Connor, ele é um policial que ele tá atrás do Dominic Toretto, mas ele se apaixona pela irmã do Toretto. E no fim, ele acaba deixando o Toretto escapar depois de uma corrida de carro. E é isso, nada demais, uma história muito boa. Mais Velozes e Mais Furiosos também é uma história que não tem muito a ver, porque o Brian ele já não é mais da polícia, porque ele deixou o Toretto fugir, mas a polícia precisa dele para pegar esse Carter Verone e o Brian ele se junta com os amigos, né, o Roman e o Tej, para pegar o Carter Verone e ele tem um caso com uma personagem chamada Monica Fuentes que depois ela nunca mais aparece na série. Também sem graça. Velozes e Furiosos Desafio Tóquio também é uma história à parte, em que esse Sean Boswell ele veio dos Estados Unidos para Tóquio e lá tem um cara que chama Takashi, que ele é o rei do drift. Então eles querem tentar acabar com o Takashi porque ele tem ligações com a máfia japonesa. Então o Xian se junta com o Han. O Han acaba morrendo também num acidente de carro. E no final o Xian acaba conseguindo virar o novo Drift King. Em Velozes e Furiosos 4 tudo muda, porque eles tentam juntar todas as histórias. O Han, foi um grande personagem de Velozes e Furiosos 3, ele tá vivo, mas é porque, na verdade, Velozes e Furiosos 4 ele acontece antes, cronologicamente, do que Velozes e Furiosos 3. Então agora as coisas começam a ficar muito boas. Então o que que acontece? A Letty, que era a namorada do Toretto no primeiro filme, ela morre porque ela estava ajudando o Brian, né, que ele era um agente do FBI, para tentar pegar esse Arturo Braga. Quando o Toretto descobre que a Letty morre, ele tenta ir atrás para descobrir o que aconteceu e ver que ela estava trabalhando junto com o Brian para tentar pegar o Arturo. Eles acabam tendo uma briga, mas no final eles trabalham juntos para conseguir pegar o Arturo Braga. No final do filme, o Toretto ele se dá para a polícia, né? Ele é preso e acaba o filme. Em Velozes e Furiosos 5, o Brian ele sai da polícia porque a polícia não quis não quis, tipo, livrar os crimes do Toretto, apesar dele ter ajudado muito a polícia. E então eles se juntam, né, a gangue toda, toda a família Toretto, né, todas essas pessoas eles acabam se juntando para salvar o Toretto da prisão. E eles conseguem salvar e eles fogem pro Rio de Janeiro. E aí, o Luke Hobbs, que tá ali embaixo, ele é um agente do FBI que tá atrás do Dominic Toretto. Então ele se junta com uma policial aqui do Brasil, que é a Selena Neves, para tentar pegar o Toretto. A Helena Neves, no meio disso tudo, acaba tendo um caso com o Toretto. E além disso, a família Toretto tá atrás desse Hernan Reyes,
que ele é um político corrupto aqui do Brasil. E no final eles conseguem roubar o dinheiro dele e na teoria todo mundo se aposenta, porque a Mia Toretto, ela estava grávida do Brian O'Connor, né? E vai ter o filho e todo mundo quer ficar em paz. Mas é claro que todo mundo não vai ficar em paz, porque é uma ótima saga de filme de ação. Então, por exemplo, o que que acontece? O Luke Hobbs, ele vai atrás da família Toretto, ou seja, ele estava contra eles, agora está junto deles, para tentar pegar o Owen Shaw. Porque esse Owen Shaw, ele tá atrás de uma arma super, super daquelas que vai destruir tudo. E ele tá junto com a Letty Ortiz, que na verdade ela não morreu em Velozes e Furiosos 4. Na verdade, ela teve um acidente e teve amnésia. Uau! Então tem um triângulo de amor entre o Dominic Toretto e a Letty e o Dominic Toretto e a Helena, que no final ele acaba escolhendo a Letty. E ao mesmo tempo a Gisele, que era a namoradinha do Han, ela morre no final de Velozes e Furiosos 6. São esses os fatos mais importantes. Em Velozes e Furiosos 7, é finalmente um filme cronologicamente depois do Desafio em Tóquio. Então, o Desafio em Tóquio, que seria Velozes e Furiosos 3, ele vem entre o 6 e o 7. Então, o que que acontece? A família Toretto tá aí todo mundo feliz, só que aí o Deckard Shaw, que é o irmão do Owen Shaw, que foi o vilão do último filme, ele foi realmente quem matou o Han. Então, e ele tá indo atrás da família Toretto. E ao mesmo tempo ele tá indo atrás de uma arma que essa Ramsey, que é uma hacker, ela inventou, que hackeia tudo. Então a família Toretto tá tentando impedir ele. E a família Toretto, eles não são mais tipo vilões, né? Eles não roubam mais coisas, eles só meio que trabalham para o governo para resolver esses pepinos. Muito interessante, né? E no final dá tudo certo, né? Eles conseguem pegar o Deckard e pipipipopopó. Velozes e Furiosos 8, que vai ser o último que eu vou me atentar aqui, acontece uma farofa, porque o Dominic Toretto, ele tá do mal nesse filme. Por que que ele tá do mal? Porque a Cypher, que é a vilã, ela ela raptou Helena Neves, que lembra era a namorada do Toretto, e a Helena Neves estava grávida do Toretto, só que ela não falou nada para ele. Então, o Dominic Toretto fica descobrindo do filho dele e da Helena Neves, e ele trabalha para Cypher para tentar, para não matarem o filho dela e a Helena. E isso é muito, enfim, um fato também muito relevante para a saga é que o Brian O'Connor tinha morrido formalmente em Velozes e Furiosos 7. Então, ele ainda existe na saga, mas ele não participa ativamente desse filme. Então, isso também é muito misterioso, assim como eles conseguiram contornar a morte do autor e tentar deixar o universo ainda crível. Então, deu pra ver que as histórias são sempre uma farofas e sempre são os mesmos personagens, mas tem uma certa construção de personagem. E o Deckard Shaw e o Owen Shaw, que eles eram vilões, agora eles são do bem. Porque é tudo um mistério. E grandes cenas de ação. Eu vou mostrar alguns clipes. Por exemplo, eu vou mostrar esse aqui. Ó, o Dominic Toretto, ele tá nesse carro do meio. Ele quebra a porta para tipo eles pararem de segurar ele, porque ele estava sendo segurado por arpões, dá ré e faz os dois carros que estavam presos baterem um contra o outro. Incrível. Aqui eles estão tentando pegar um tanque que está dentro de um carro, desse carro grande, desse caminhão. Então, veja, o arame corta o primeiro carro, corta o caminhão e agora vem a parte perfeita e o tanque sai. É claro que o tanque sai, com conservação de energia. Muito incrível. Cena perfeita, 10 de 10. E então, tem o impacto da cultura pop de Velozes e Furiosos é muito relevante, principalmente na parte de dióxido de nitrogênio, que todo mundo sabe que deixa os carros tunados mais rápidos, e o valor da família, é claro. E, e tem personagens femininos muito fortes desde a década passada. Tudo isso é muito relevante para uma saga de filme de ação moderna e muito legal. E é isso. Obrigado.